find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. My feet may fail, peace surrounds me. Never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above. Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Boa noite a todos vocês. Deixei uma musiquinha rolando aí. Obrigada por quem já chegou. Boa noite, tia. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ana. Boa noite, Jonatas, que deve estar por aí, sempre cuidando de tudo. Nós já vamos começar já, porque já deu o nosso horário. Gostaria de, primeiramente, fazer uma oração. Amém? Você possa fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Nós vivemos diante de Ti. Em Ti nós nos movemos, em Ti nós vivemos, Senhor. Nós estamos apegados a Ti, Senhor, de uma forma profunda, íntima. Não podemos viver sem a Tua presença. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui, Senhor, com a incumbência de repartir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, com os meus irmãos, com os meus amigos. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fale através de mim, que não seja as minhas palavras, não sejam as minhas palavras, mas as Tuas, porque as Tuas palavras são eternas. As Tuas palavras não passam, elas cumprem o propósito para o qual elas foram designadas. Ser presente neste lugar, Senhor, nesse ambiente que, embora seja virtual, é um ambiente onde nós nos encontramos hoje, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Sabia que você estava aí, Jo. Obrigada por tudo, por providenciar esse ambiente, por providenciar esse momento. Já são 9:02, só mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Se você quiser convidar alguém, convide, mande o link. Oi, Inês, tudo bem? Grandes coisas o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer disso. Espero que todos vocês estejam bem. Se vocês não estiverem ouvindo direito, se estiver esquisito a câmera, vocês me avisam. Não sei mexer em tudo aqui, mas o Jonathan sabe. Né, Jô? Creio que
O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas hoje, amém? Eu vou começar já a palavra, porque é ela que é importante, né? Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Vocês podem estar acompanhando aí, eu só ouvindo. É um texto conhecido. Então, diz assim a palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagine, os 12 homens gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Algumas traduções dizem: coragem, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Como eu já disse, essa é uma passagem que não é desconhecida para a maioria de nós. É a passagem que fala que o título é Jesus anda sobre as águas. Essa situação aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães. Jesus tinha passado alguns dias ministrando sobre o reino a muitas pessoas. A Bíblia fala em mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ele, vendo aquelas multidões com fome, realizou a primeira multiplicação dos pães, um milagre incrível. Alguns teólogos dizem que mais ou menos 20.000 pessoas foram alimentadas naquele dia. E logo depois disso, Jesus toma essa providência, ele pede para que os seus discípulos, na verdade a Bíblia fala que ele impeliu, ele compeliu, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco. O apóstolo João, né, deixa eu só reforçar o seguinte, tem 3 evangelhos que citam essa passagem, Mateus, Marcos e João. João vai dizer que as pessoas que foram alimentadas naquela tarde, naquele dia, elas pretendiam fazer de Jesus rei, Jesus percebeu isso. E ele imediatamente impeliu os discípulos a entrarem nos barcos e saírem daquele lugar, enquanto ele, pessoalmente, iria despedir as multidões. Olá, Tetê. Então, feito isso, ele despediu as multidões e ele subiu sozinho para o monte, para estar sozinho, orando. Então, depois desse grande milagre, desse grande acontecimento, uma experiência sobrenatural, que colocou Jesus e os discípulos em grande evidência, as tentações, as propostas do mundo, as propostas até das trevas, de sucesso, de se tornar rei, de ser famoso, elas começaram a chegar para eles. Então, Jesus toma essa providência, vamos nos afastar daqui. Então, aquele momento era o momento de, como ele fala lá em Mateus 6, entrar no quarto, fechar a porta
e orar ao Pai em secreto, para que o Pai, que está em secreto, os recompensasse por aquilo que estava acontecendo, e não as multidões, ou o mundo, ou os aplausos. A aprovação precisava vir do alto. Então Jesus fez isso. Ele não queria ser coroado rei. Ele não queria depender das circunstâncias ou das multidões, né? Ele deixou bem claro que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino desse mundo, desse sistema. É um reino que é eterno, que está acima dessas circunstâncias, daquilo que os olhos veem, daquilo que enche a nossa barriga, como naquele dia o povo foi alimentado. E os discípulos obedeceram Jesus e tomaram o barco e começaram a atravessar o mar. E mesmo tendo essa atitude de obediência, a Bíblia é muito clara em dizer que enquanto Jesus estava orando, os discípulos foram açoitados por uma tempestade. Eles começaram a atravessar, estavam numa certa distância e eles passaram um grande aperto porque o vento era contrário. E essa questão do vento que era contrário, essa tempestade que era primeiramente uma tempestade de vento, e por isso que as ondas estavam, o mar estava bravio, isso tem um significado muito profundo. Quando a gente estuda, quando eu estudei uma certa ocasião, aquela passagem que Jesus fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia, ele fala sobre 3 situações que aconteceram com aquelas 2 casas. Sopraram os ventos, caíram as chuvas, sopraram os ventos e as águas subiram. Então, existia uma força que vinha de cima, existia uma força que vinha de baixo, e existia uma força que vinha na lateral. A que vem de baixo é aquela que vem do céu, aquilo que vem de Deus, são as provações da nossa fé. Aquilo que vem de baixo são as tentações, aquilo que vem das trevas. E os ventos que são laterais, elas simbolizam a resistência desse mundo, das pessoas, das ideias, daquilo que é no nosso nível, na nossa horizontalidade. E aqui a Bíblia deixa claro que aquilo que estava impedindo os discípulos de chegar do outro lado, onde Jesus queria que eles chegassem, eram os ventos. Nós também passamos por isso. Os ventos são contrários a nós. Nós caminhamos em obediência a Deus contra os ventos. E que ventos são esses? São os ventos das doutrinas desse mundo, são os ventos desse sistema que quer nos escravizar, que quer nos prender em pensamentos, em ilusões, que se nós trabalharmos muito, nós vamos conseguir isso, aquilo, que nós precisamos defender os nossos direitos a todo custo, que nós precisamos nos impor, ou os ventos que fazem com que a gente se sinta culpado, que a gente se sinta diferente demais. Naquele dia, aquela tempestade, ela tinha um objetivo de ensinar algo para aqueles discípulos, que eles precisavam resistir aos ventos que era contrário a eles. Amém? Deus tinha o objetivo também de revelar coisas novas sobre o reino e sobre Jesus. Então, o mundo, com as suas ideias, até com ideias que parecem tão boas, eu chamo de pseudo-sociais, coisas que parecem boas, mas que não são. Elas estão indo de encontro a nós, elas estão nos impedindo, nos atrasando, deixando a coisa pesada, difícil para nós, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E, se possível, essas tempestades, esses ventos vão tentar nos afastar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria até de citar 2 exemplos pontuais, que é o exemplo de Sansão e o exemplo de José. Sansão, um homem que tinha um propósito. Oi, Adelisa, tudo bem? A paz do Senhor. Sansão tinha um propósito. Deus fez, ele nasceu com um propósito. Deus revelou o propósito de Sansão no dia, na verdade, antes dele nascer, no dia que ele prometeu à sua mãe e ao seu pai que ele nasceria. Ele iria livrar o povo de Israel dos filisteus.
E Sansão, ele cumpriu o propósito dele? Com certeza ele cumpriu. Como a gente ouviu no domingo, na mensagem do Isaac, no dia da sua morte, ele cumpriu mais o propósito dele do que em toda a sua vida. Mas será que era daquela forma que Deus desejava que Sansão cumprisse o seu propósito? Não poderia ter sido diferente? José tinha um propósito também. Deus foi revelando de forma simbólica o propósito de José desde a sua infância. E José passou por muitas dificuldades, os ventos foram muito, muito mesmo contrários ao propósito de Deus na vida de José. Mas José resistiu e prosseguiu, e ele conseguiu chegar no propósito dele com honra. Ele conseguiu terminar a carreira dele com honra. Então, são essas duas diferenças que eu vejo em relação àquilo que vem ao nosso encontro. Os discípulos foram surpreendidos pela tempestade, mas Deus não foi surpreendido. Deus continuava governando a vida deles, Deus continuava exercendo a sua autoridade sobre a vida deles, independente do que estava acontecendo. Por isso que enquanto os discípulos estavam lá lutando para sobreviver, Jesus estava lá, observando eles. A Bíblia é clara em dizer que Jesus estava vendo eles. Como? Não me perguntem, que isso é algo que eu não vou conjecturar aqui. Mas Jesus via os discípulos lutando e ele estava na presença do Pai. Você já foi surpreendido por uma tempestade como essa? Você já se viu numa situação difícil que você não consegue explicar, que não deveria ser assim, mas você sente essa resistência, esse vento que é contrário à vontade de Deus na sua vida, e você acha que Deus está distante, Deus está longe, que Ele não está perto, que você não está conseguindo prosseguir. Mas entenda, só parece que Ele está longe. Ele está observando e Ele está olhando. E ele, como a Bíblia fala, Jesus, na quarta vigília da noite, foi ao encontro dos seus discípulos. Foram horas que os discípulos passaram nessa luta. Mas na quarta vigília da noite, que é considerada a hora mais escura da madrugada, que é aquela que antecede o amanhecer, Jesus vai ao encontro dos discípulos. O que será que os discípulos estavam pensando? O que será que eles estavam sentindo? Jesus vai chegando e os discípulos não reconhecem Jesus. Eles acham que Jesus é um fantasma. Eles ficam com medo, eles ficam assustados. Até então a Bíblia não fala que eles estavam com medo, eles só estavam em dificuldade. Mas agora eles estavam com medo. Imagina, no escuro, Jesus aparece. Eu imagino que deveria, assim, haver alguma espécie de luz ao redor dele, para que os discípulos conseguissem discerni-lo no meio da escuridão. E eles começam a gritar. Um fantasma. Você já confundiu Jesus com um fantasma? Você já pensou que Jesus era um fantasma do seu passado, um fantasma da vergonha, o fantasma dos seus erros que gritam na sua mente que você merece estar passando por aquilo que você está passando? Mas a resposta de Jesus para eles foi coragem. Não tenham medo. Sou eu. Me reconheçam. Isso sempre me remete a um texto que tem em Provérbios, que está lá em Provérbios 3, no versículo 6, que diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus tem falado muito a respeito desse texto comigo em muitas situações. Me reconheça. Pedro reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus, porque se ele não tivesse reconhecido, ele não teria feito a proposta que ele fez. Ele disse: se for o Senhor, manda pela tua palavra que eu vá. E Jesus fala: vem, né? E aí a canção que estava lá no começo, né? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, caminharei e te encontrarei. Pedro vai ao encontro de Jesus. Ele salta do barco e encontra Jesus.
Você sabe que a única pessoa fora Jesus que fez isso foi Pedro. Só Pedro realizou essa façanha, vamos dizer assim, de andar sobre as águas. Sabe? Todos nós somos atingidos por uma tempestade que tem um nome: coronavírus. E existem tantas percepções sobre essa tempestade quantas pessoas têm na Terra, não é verdade? Cada pessoa do mundo tem uma percepção, tem uma visão, tem uma impressão e tem uma experiência própria com esse tempo que nós estamos vivendo. Tem gente que acha que é um juízo, tem gente que acha que é uma oportunidade, que é um castigo, que é um desafio. Tem gente que só vê perdas, tem gente que só vê sofrimento, tem gente que acha que é a misericórdia de Deus, que é o resultado do nosso pecado, que foi um vírus criado no laboratório, isso e aquilo. Tem N situações, tem N percepções. Mas tem uma coisa que é comum a todos nós, sem exceção. Essa verdade é que, independente do que você pense sobre o coronavírus, sobre essa pandemia, todos nós somos atingidos de alguma forma, todos nós somos afetados de alguma forma por essa tempestade que se chama coronavírus. E Deus, ele não está indiferente a nenhuma pessoa. Cada uma das pessoas, as estatísticas estimam que são 7 bilhões de pessoas na Terra, e Deus está tratando cada uma individualmente. Deus vê a situação de cada pessoa na sua individualidade. E cada uma está sendo tratada conforme a peculiaridade do seu relacionamento com Deus. Pode ser um relacionamento nulo, pode ser um relacionamento profundo, um relacionamento superficial, um relacionamento que precisa de ajuste, um relacionamento que precisa de conserto, mas cada um está sendo tratado da maneira como se relaciona com Deus. Tem um princípio em direito constitucional que chama princípio da igualdade. No artigo 5º fala que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem nenhum tipo de distinção. Mas existe um complemento desse princípio que fala que cada pessoa deve ser tratada conforme a sua desigualdade. Nós tratamos os desiguais na medida da sua desigualdade, para que a igualdade prevaleça. No reino de Deus não é diferente. Todos estão sendo tratados iguais e, ao mesmo tempo, estão sendo tratados desigualmente, na medida da sua desigualdade. Que desigualdade? Na medida do seu relacionamento com Deus. E a graça de Deus nos atinge na nossa individualidade. Jesus, ele caminha na nossa direção, na direção de cada um de nós. Tem gente que reconhece ele, mas tem gente que está vendo apenas um fantasma. Tem gente que tem a ousadia de reconhecer e de sair de dentro do seu barco, mas tem gente que ainda está apegada ao seu barco, à sua suposta segurança, que está apegado àquilo que conhece, que está ali no normal da vida. Eu até registrei aqui. Muitas vezes a gente está lutando para sobreviver com as coisas normais, um emprego que leva todo o nosso tempo útil, o excesso de atividades rotineiras, confiança excessiva no governo, nas instituições, no dinheiro, na suposta liberdade que a gente imagina ter, nas ideias que a gente defende com tanto empenho, que parecem ser a razão da nossa vida, que se transforma numa espécie de tábua de salvação. Nós nos apegamos, nós nos prendemos a isso, criamos raízes no nosso barco. Mas o que a palavra de Deus diz? Agora eu quero me deter num versículo que está em Hebreus 12, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos, não, por isso também nós, não é vós, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, existe uma ordem: desapegue. Livre-se de tudo aquilo que está te impedindo de avançar no conhecimento e no propósito de Deus. Será que a gente já viveu tudo o que a gente poderia viver com Deus? Será que as nossas experiências já estão suficientes, elas já bastam? Ou será que tem mais? Eu acredito que tem mais. Eu creio que existe muito mais para viver, para alcançar em Deus, para realizar nessa terra, muitas pessoas para serem alcançadas, há muitas vidas para serem transformadas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos muito para sermos aperfeiçoados. O processo da nossa santificação não terminou. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se conforme. Não vamos nos conformar. Existe uma carreira, existe um caminho para nós trilharmos. E nós precisamos ir com um novo na nossa vida, desapegando, largando coisas que nos prendem, pecados, pesos de todo tipo, picuinhas, brigas, relacionamentos mal resolvidos, medo, visões erradas, ideias erradas. Nós precisamos olhar a nossa vida com o filtro da palavra de Deus. E tudo aquilo que não convém, nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos nos desembaraçar. Porque para sair desse barco e caminhar essa carreira e correr essa carreira, nós precisamos estar leves. Nós não podemos estar pesados. Nós precisamos estar leves. O novo normal de Pedro era contrário à natureza. As leis da física, as leis da natureza não amparam aquilo que Deus preparou para nós. Aquilo que Jesus tinha para Pedro naquele momento não tinha amparo nas coisas que se vê. Era totalmente contrário. E nós estamos sendo chamados a um novo normal. E eu digo para você que esse novo normal é confiança absoluta em Deus e obediência. E essa obediência ela tem qualificação. Essa obediência tem que ser imediata, tem que ser completa e tem que ser com alegria. É uma obediência sem exceção. É uma obediência sem restrições. Jesus, ele governa sobre todas as coisas. E nada do que nós vivemos é aleatório, nada do que nós vivemos é em vão. Nós não podemos achar que a nossa vida é vã, que aquilo que... coisas até do nosso cotidiano, elas não valem nada. Não, elas valem sim. Elas fazem parte de um propósito que é maior do que nós. E nós precisamos simplesmente ouvir a voz de Jesus, crer, confiar plenamente e obedecer e andar olhando para Jesus. Pedro percorreu essa carreira que tinha sido proposta para ele naquele momento. Ele se desembaraçou do barco, ele se desembaraçou do que era conhecido para ele, que era um pescador, que conhecia o mar. Ele se desembaraçou até das pessoas que ficaram no barco e não tiveram coragem de andar sobre as águas como ele andou. E ele andou sobre as águas. E a gente sabe que, se você conhece um pouco da história de Pedro, de todo o processo que ele foi passando ao longo da vida dele com Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus, e a morte que Pedro teve no martírio que ele sofreu, essa experiência foi fundamental para que ele resistisse, para que ele fosse fiel até o fim. Ele viveu intensamente aquele momento. Você e eu talvez não saibamos qual é o desfecho da nossa história. Nós não sabemos. A nossa história está escrita no livro que Deus tem nas suas mãos. Mas Deus sabe então Deus sabe a nossa história. E Ele sabe que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o nosso bem. Para que a gente cumpra a nossa carreira com honra. Para que a gente complete essa carreira de fé. Para que a gente possa primeiro ser tudo que a gente pode ser em Jesus. E para que a gente possa fazer tudo o que nós podemos fazer em Jesus. O que aconteceu em seguida, nessa passagem, é o que acontece com a maioria de nós. Pedro reparou na força do vento.
Quantas vezes nós reparamos na força do vento, nós reparamos nas circunstâncias, nós reparamos no que os outros estão falando, nós reparamos na opinião alheia, na opinião dos especialistas, na opinião desse ou daquele, ou nas nossas dificuldades, e por um momento a gente tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Isso pode acontecer, isso acontece comigo e com você. Mas tenha uma certeza, Jesus não vai te desamparar, ele não te desampara, ele está diante de você. Se o seu alvo é Jesus, ele vai estender a sua mão e vai te segurar, ele não vai desistir de você, ele não vai pegar a mão dele e empurrar, você não conseguiu, então eu vou pegar outra pessoa, eu vou investir em outra pessoa. Não, ele estende a mão e ele nos pega e nos reposiciona. Ele não desistiu de Pedro, como ele não tem desistido de mim, ele não desistiu de mim e ele não desiste de você. Amém? E na hora dessa tempestade, na hora dessas experiências que a gente passa, quem é que a gente ouve? A quem a gente tem dado atenção? Nós precisamos aprender a ouvir a voz da única pessoa que está totalmente comprometida com o nosso progresso espiritual. A única pessoa que realmente está comprometida em que nós cheguemos ao alvo, que nós atinjamos o nosso propósito. Com certeza a gente tem amigos, a gente tem pessoas ao nosso redor que nos estimulam, mas ninguém é como o nosso Deus. Amém? Para quem já saiu do barco, voltar para trás não é uma opção. Não dá. Não dá para subir. Não dá para retornar para o barco. Nós precisamos fixar os olhos em Jesus e prosseguir. Prosseguir meditando na palavra de Deus, prosseguindo orando sem cessar, prosseguindo sem dar aos nossos sentimentos a atenção que eles fazem a gente pensar que eles merecem. Sentimentos não são guias confiáveis. Eu falo isso por experiência própria. Não confie naquilo que você sente, confie naquilo que a palavra diz, naquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz é relevante. Amém? Você vai terminar a sua carreira. Você vai terminar bem a sua carreira, ainda que a sua fé seja pequena como a fé de Pedro. Entregue a sua fé, a fé que Jesus mesmo te deu, entregue nas mãos dele. Como aqueles 5 pães, como aqueles 2 peixinhos que foram entregues nas mãos dele e que ele multiplicou. Tenha esse posicionamento diante de Jesus, entregue a sua fé, veja o que Jesus é capaz de fazer com a fé que você deposita nele. Você não tem ideia dos lugares que você pode acessar, das coisas que você pode fazer. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia mesmo do que ele pode fazer se eu simplesmente confiar nele. Mateus termina esse texto. Aliás, Mateus é o único que conta essa experiência de Pedro. Nem João, nem Marcos, que era discípulo de Pedro, contam a experiência de Pedro, mas Mateus conta. E Mateus termina dizendo que depois disso, depois que eles terminaram essa corrida, porque Pedro completou a corrida, ele chegou até Jesus. Eles entraram no barco, o vento cessou, e aqueles discípulos reconheceram o senhorio de Cristo. Aqueles discípulos, eles olharam para Jesus não mais como um rei sobre um povo faminto, sobre uma nação humana, mas eles reconheceram Jesus como rei sobre toda a criação, um rei sobre o coração deles. Jesus agora era o rei do coração daqueles homens. Jesus está sempre presente, queridos. Nós precisamos acessar essa presença. Ele está aqui conosco, mas nós precisamos acessar essa presença através da obediência que vem pela fé, através de trilhar um caminho que pode até confundir, até perturbar o mundo que nos cerca, as pessoas que nos cercam, mas é o caminho que Deus tem para nós. Nós vamos ser incompreendidos, vamos ser confrontados, vamos ser perseguidos, talvez desprezados, não importa. Não importa, o que importa é prosseguir a nossa carreira, nos desembaraçando daquilo que nos oprime, daquilo que nos impede, dos pecados que nós temos, muitas vezes ocultos, pecados que a gente não se livra, pecados que estão sempre voltando na nossa vida. Nós precisamos de liberdade, de leveza, tomarmos o fardo de Jesus que é leve, suave, esse jugo que é suave.
E nós precisamos trilhar esse caminho. O chamado de Jesus é um chamado para ser diferente. É um chamado para ser anormal. Nós vamos andar sobre as águas. Eu adoro as águas, vocês já perceberam. As águas falam muito comigo. Nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos atravessar as águas como Moisés. Nós vamos mergulhar nas águas como Ezequiel. Não interessa. O que interessa é obedecer à voz de Deus. O que interessa é confiar na voz de Deus. O que interessa é fazer exatamente aquilo que Deus nos chamou para nós vivermos, para nós sermos, para nós fazermos. Essa hora já chegou, querido. Chega da contaminação do mundo, chega de viver apegado às coisinhas desse mundo, às mazelas da nossa vida. Chega de viver acuado pelo medo, pela rejeição, enganados pela falsa segurança que as coisas que a gente tem ao nosso redor supõem que a gente tem. Não existe segurança fora de Jesus. O mar revolto é o lugar mais seguro do universo, se Jesus estiver lá. Portanto, eu convido você para fazer uma coisa, para tirar os olhos das circunstâncias, para tirar os olhos dos ventos, para tirar os olhos dos problemas, para tirar os olhos de você mesmo e fixar os olhos em Jesus. Eu quero que você, como eu quero para a minha vida, eu quero que cada um de nós, que você complete a sua carreira, que você combata o seu bom combate, que você guarde a sua fé, que você atinja tudo que Deus tem para a sua vida. Eu quero ser agora uma profeta nesse momento. Eu estou ousando profetizar que você vai cumprir a sua carreira e vai cumprir muito bem, porque você vai ousar tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus. Eu quero fazer isso. É um desafio? É. É difícil? É. Tem uma canção, aquela canção, Aquieta Minha Alma, fala, volto nessa canção. É difícil? É um desafio? Mas eu vou confiar. Mesmo que eu precise ir contra o natural, eu vou caminhar sobre essas águas. Vamos caminhar sobre as águas? Vamos olhar para Jesus? Eu quero orar para encerrar esse tempo. Senhor, o seu convite, a sua convocação é para hoje, é para agora. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem chamado cada um dos seus filhos, tem chamado cada um que tem crido no seu nome. Há um tempo novo, há um tempo de ousadia, um tempo de tirar os olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é circunstancial, para olhar para aquilo que é eterno, para olhar para os teus olhos, para poder, como uma criança que olha para o seu pai, uma criança que está aprendendo a andar, e ela caminha na direção dos braços do pai, porque ela sabe que o pai vai segurar, e ela não vai cair. Nós estamos olhando para ti, Jesus, e nós queremos ter essa ousadia de criança, essa ousadia que nos faz saltar do nosso barquinho. Parece tão seguro, mas é frágil. Parece tão seguro, mas é temporal. Parece tão seguro, mas vai passar. Nós queremos andar nessas águas, Senhor. Nós queremos atravessar esse tempo. Nós queremos passar por essa pandemia, olhando nos teus olhos, sabendo que nós temos um propósito, nós temos uma carreira a cumprir e nós vamos chegar lá. No nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos. Continua falando ao coração dos meus irmãos, para que eles prossigam para o alvo, para que eles não desistam, mas que eles cheguem lá, no lugar que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Continua, não desista, não desista, você vai chegar, você vai cumprir a sua carreira. É o que eu desejo para você, é o que eu oro no meu coração, e eu tenho certeza que essa é a oração do Espírito Santo, é isso que ele quer falar para você hoje. Não desista, prossiga, não desista. Continua meditando nessa palavra, pega os textos que eu mencionei, continua estudando, continua meditando. Eu sei que Deus vai falar muito mais ao seu coração. Obrigada pela presença de todos, por estarem aqui me ouvindo até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe aqueles que ainda vão ouvir. Que em nome de Jesus você seja cheio de coragem. Amém? Deus abençoe.